Coleção Terror em Dobro, relembrando 2 casos do canal sobre um mesmo assunto. Hoje vamos relembrar 2 casos sinistros e horripilantes ocorridos em cidades pequenas do interior do país, lugares comumente chamados de roça. Existem muitos relatos e lendas sobre essas localidades, que são sempre muito assustadoras e misteriosas. Conheceremos, a partir deste momento, 2 casos apavorantes e bizarros que marcaram a vida de simples pessoas do campo. São situações que ocorreram nas madrugadas, em ruas e caminhos de terra batida, mostrando que mesmo nos lugares mais afastados de tudo, as manifestações sobrenaturais são intensas e terríveis. Certamente você vai passar a enxergar as cidades do interior com outra visão, com olhos bem mais atentos, torcendo para não dar de cara com uma horrível aparição quando estiver em um lugar assim. A vida no interior pode ser mais tranquila durante o dia, mas à noite, principalmente nas madrugadas, tudo pode acontecer. Fique atento! Primeiro caso, madrugada apavorante. O meu nome é Juliano e eu gostaria de compartilhar com vocês uma situação muito estranha que aconteceu no ano de 2004 com o meu querido pai, que hoje já se encontra descansando na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é uma história que nós geralmente contamos em reuniões familiares e que ainda faz com que um ou outro parente nosso acabe por perder o sono. Nossa família sempre foi muito humilde, embora nunca tenha nos faltado nada. Um teto, comida e roupa nós nunca deixamos de ter, e tudo que já tivemos e temos até hoje provém da terra. A nossa vida sempre foi no campo, em um pequeno município do interior do nosso país. Desculpe-me por omitir o local exato onde os eventos ocorreram, porque ainda moramos no mesmo lugar. E há várias gerações da nossa família ganhando a vida trabalhando na roça, dedicando-se principalmente ao plantio e à criação de gado. Ocorreu que, em um certo dia, meu pai saiu de casa muito cedo. Eram cerca de 5 horas da manhã e ele estava indo para uma horta que nós temos até hoje. Naquela hora, estava muito escuro. O sol ainda não havia mostrado um único raio de luz. Ele teve que andar uma distância considerável, abrindo caminho pelo mato. Nesse percurso, não havia nenhuma casa por perto, apenas vegetação. No entanto, o caminho era perfeitamente marcado por uma trilha e não era muito pesado. Por isso, não representava um grande esforço percorrê-lo a pé. Meu pai disse que, quase chegando à entrada da horta, viu, ao longe e à margem do caminho, um homem curvado e de costas para a passagem. Ele parecia estar cavando um buraco no chão usando as próprias mãos, como se fosse enterrar alguma coisa na beira da estradinha. Imediatamente, meu pai imaginou que esse pobre homem estivesse cavando o solo para enterrar alguns dos seus cachorros ou bezerros que tivesse morrido durante a noite, ou algo assim. Ele continuou andando naquela direção, e quando já estava a alguns metros do sujeito, meu pai o cumprimentou, dizendo bom dia. Mas aquele senhor simplesmente não o respondeu e nem se virou. Ele só continuou cavando seu poço, como se não tivesse mais ninguém ali perto dele. Assim, como lhe pareceu desde o início, realmente o homem estava cavando um buraco com as próprias mãos. Meu pai sentiu pena dele e lembrou que tínhamos algumas ferramentas na horta.
E então, pensando que talvez ele não tivesse ouvido a sua saudação, aproximou-se dele, com o objetivo de perguntar o que ele estava fazendo, para depois lhe oferecer uma pá ou qualquer outra ferramenta que facilitasse a sua tarefa. A escuridão ainda estava presente, e mesmo estando mais perto, meu pai não conseguia enxergar bem o tal homem. Além disso, o indivíduo estava de costas e agachado. A única coisa que meu pai conseguiu distinguir, a princípio, é que ele estava descalço e vestindo uma camisa xadrez de cor clara e uma calça jeans bem surrada. Quando meu pai chegou a 2 metros dele, novamente lhe cumprimentou com um bom dia. Aparentemente, dessa vez, aquele senhor o ouviu. Digo isso porque ele parou de cavar e, ainda de costas, começou a se erguer bem devagar. Quando o sujeito se levantou por inteiro e se virou para a frente, o meu pai ficou completamente horrorizado. Por mais incrível que pareça, aquele homem não tinha cabeça. Por alguns segundos, meu pai ficou paralisado pelo medo, e com isso teve tempo suficiente para observar bem aquele ser sinistro. Eu gostaria de dizer que o meu pai ficou cara a cara com ele, mas não posso falar isso, já que o indivíduo não tinha cara. Era apenas um corpo sem cabeça, que ficou de frente para o meu pai. E foi aí que o meu pai viu, em detalhes, que as suas roupas estavam todas esfarrapadas e com manchas do que parecia ser sangue. Até hoje, não se sabe como, mas o corpo ficou perfeitamente em pé, embora estivesse cambaleando um pouco. Então, aquela coisa deu 2 passos em direção ao meu pai. Meu pai se virou e correu rumo à nossa casa o mais rápido que conseguia, naquele breu todo em que ainda se encontrava. Ele chegou em casa gritando desesperadamente: "Um homem morto! Um homem morto!" Minha mãe, muito assustada, perguntou a ele o que tinha acontecido, porque nunca o tinha visto daquela maneira antes. Então ele contou. Depois de ter se acalmado, meu pai pediu a alguns vizinhos que o ajudasse, indo com ele até o lugar onde tinha visto o homem sem cabeça. Eles não acreditavam que era algo sobrenatural. Pensaram que alguém estava tentando assustá-lo e que aquele homem sem cabeça devia ser algum tipo de espantalho pendurado em alguma corda que estaria sendo puxada por alguém. Quando chegaram lá, viram que o sujeito não estava em lugar nenhum. E quando foram ao ponto exato onde o meu pai o tinha visto, notaram que a terra estava remexida e mais escura em um determinado local. Parecia que algo tinha sido enterrado ali recentemente. A forma como a terra estava revolvida tornou mais do que óbvio que alguma coisa tinha sido escondida ali. Eles não sabiam o que fazer, mas um dos companheiros do meu pai tomou coragem e se atreveu a cavar o chão. A terra estava tão solta e leve que foi possível fazer isso praticamente sem nenhum esforço. Então, eles viram um pedaço de pano xadrez que confirmava que algo havia sido enterrado ali. Meu pai congelou na hora, pois esse tecido era exatamente igual ao da camisa do homem decapitado. Continuaram a remover a terra e todos gritaram de horror quando encontraram o que parecia ser uma pessoa enterrada. Meu pai, nesse momento, começou a tremer, porque podia reconhecer a roupa naquele corpo. Era a mesma pessoa sem cabeça que ele tinha visto antes. Para evitar problemas mais sérios, eles decidiram chamar logo a polícia, notificando
que haviam encontrado um corpo enterrado perto de suas casas. Todos concordaram em não mencionar nada do que havia acontecido com o meu pai, porque certamente eles não iriam acreditar. Limitaram-se a dizer que quando estavam a caminho da horta, notaram um monte de terra remexido, que lhes parecia bastante suspeito, e que quando foram examinar, encontraram o corpo. Quando as autoridades terminaram de desenterrar completamente o corpo, eles perceberam que era, de fato, um homem e que realmente ele não tinha cabeça. Além disso, ele deveria ter morrido há pelo menos uns 4 ou 5 dias. O mais macabro é que era exatamente o mesmo sujeito que o meu pai tinha visto cavando naquele lugar. O corpo, que mesmo sendo decapitado, de alguma forma se movia sozinho. O mesmo cadáver que se levantou e se virou para ficar frente a frente com o meu pai. E ainda deu 2 passos em direção a ele. Ninguém sabia como explicar isso, mas mesmo assim, os amigos do meu pai acreditaram nele e agora estavam todos morrendo de medo. A polícia, a princípio, considerou meu pai e os seus amigos como suspeitos daquele crime atroz. Mas felizmente, devido às investigações, eles perceberam que eram todos inocentes. A versão oficial menciona que o corpo apresentava ferimentos de bala e sinais claros de tortura. Então, concluiu-se que ele foi vítima de um acerto de contas do crime organizado. A cabeça daquele homem nunca apareceu, e aquele terrível acontecimento é algo que o meu pai jamais conseguiu esquecer. Até o último dia de sua vida, ele afirmava que isso foi algo completamente real. E até hoje, temos que passar por aquela estrada para chegar à horta, de onde tiramos nosso sustento. Não podemos deixar de sentir calafrios toda vez que nos aproximamos daquele lugar. É impossível não imaginar aquela cena macabra que o meu pai presenciou. Segundo caso, fui salvo por aqueles que eu odiava. Olá a todos que estão prestes a ouvir o meu relato. Meu nome é Manuel, e o que eu vou contar aconteceu comigo há cerca de 9 anos. Minha família é do interior e somos todos trabalhadores rurais. Naquela época, eu já tinha os meus 3 filhos, e o mais novo insistia há muito tempo que queria ter um cachorrinho para brincar e lhe fazer companhia. Mas eu não deixava, porque eu não gostava de cachorro. Na verdade, eu detestava animais, principalmente cães, e não tinha a menor intenção de ter um dentro de casa, nem mesmo no quintal. Um dia, a cachorra de um dos nossos vizinhos tinha acabado de ter uma ninhada, e como ele sabia que meu filho queria muito um cãozinho, veio nos oferecer. Meu filho estava inquieto e muito ansioso, na esperança de eu permitir que ele ficasse com o filhote, mas eu não aceitei. O vizinho ainda insistiu bastante para que eu adotasse o cachorrinho para agradar meu filho, pois ele notara que o garoto queria muito. Mas eu fiquei firme em meu posicionamento. Eu não queria ter um animal dentro de casa e falei que jamais mudaria de opinião. Inventei 1000 desculpas e recusei energicamente a oferta do meu vizinho. Meu filho agarrou minhas pernas, chorando, implorando para eu dizer sim, mas eu me mantive irredutível. Eu não queria mudar meu ponto de vista, por causa de um choro de criança. Percebi que suas lágrimas e soluços iriam durar várias horas,
e eu não queria passar esse tempo todo vendo-o fazendo birras e malcriações. Eu não aguentava mais ficar dentro de casa, e para não ficar me irritando com ele, eu resolvi sair e ir visitar meus pais, que também moravam na mesma cidade, embora um tanto afastado de nós, pois para chegar na casa deles, era preciso passar por uma comprida estrada de terra e atravessar um grande barranco. Mas no momento, a distância não importava nada para mim. A única coisa que eu queria era passar um tempo longe de casa e esperar que meu filho superasse essa coisa do cachorro. Então, eu fui a pé, para matar ainda mais o tempo. O sol do meio-dia batia forte nas minhas costas, e quando eu cheguei, estava suando muito. Cumprimentei meus pais, e logo depois, meu pai me ofereceu uma cerveja para me refrescar do calor. Claro que eu aceitei de bom grado. Após essa, vieram a segunda, a terceira cerveja e várias outras. Nesse meio tempo, as conversas e as risadas foram muitas. As horas passaram bem depressa e, de repente, percebi que a noite já havia caído há bastante tempo. Quando eu resolvi voltar para minha casa, já eram 2 da manhã. Meus pais, preocupados, me disseram para ficar com eles e passar a noite lá, mas eu não quis. Embora a minha esposa soubesse que eu estava com os meus pais, eu não me sentia confortável em deixá-la sozinha com as crianças. Então, me despedi e voltei para casa. Foi uma tarde e noite muito agradáveis. Fiquei muito feliz porque já fazia um bom tempo que eu não falava tão descontraídamente com o meu pai. Sinceramente, eu não queria voltar naquele dia, mas como eu já disse antes, eu não me senti confortável deixando meus filhos e a minha esposa sozinhos em casa. Era uma noite de lua cheia, e por isso o céu estava muito claro. Fui caminhando devagar, pois eu tinha a consciência de que eu estava muito bêbado. Parecia que o chão estava se mexendo, então procurei andar com muito cuidado. Minha cidade é bastante tranquila, e como na maioria das comunidades rurais, todos vão dormir muito cedo. Por isso, não tinha ninguém nas estradas ou nas ruas da cidade. Os únicos sons que eu ouvia eram os dos meus passos, devido aos meus sapatos arrastando no chão, e os ruídos das pequenas pedras que eu ia chutando pelo caminho. Atravessei novamente pela parte onde ficava o tal barranco e tomei ainda mais cuidado com os sapatos para não escorregar e acabar levando um tombo. Por isso, tudo ficou ainda mais silencioso. Em um determinado momento, comecei a ouvir os grilos e bichos naturais da noite, que costumam abundar no meio da vegetação e do mato. Mas entre todos aqueles barulhos de insetos, eu ouvi um som diferente. Ele me chamou a atenção, porque era um som bastante incomum para o lugar e o horário em que eu me encontrava. Eu ainda não estava totalmente convencido, mas pensava estar ouvindo uma criança chorando. Parei de caminhar e fiquei prestando atenção naquele som. Depois de dar mais alguns passos, pude verificar que, com certeza, era o choro de uma criança, sim. Eu pude confirmar isso porque a poucos metros de mim, à minha frente, havia uma criança ajoelhada no meio do caminho de terra. Ela estava de costas para mim. Eu não tive medo. Pelo contrário, eu estava tão bêbado que pensei que fosse meu filho, que poderia, horas antes, ter saído de casa chorando por causa do cachorro que ele tanto queria. Agora, pensando bem, eu não sei por que eu cheguei a acreditar que era ele. Talvez fosse pelo remorso que eu sentia, que os seus gritos e lamentos pareciam tão familiares para mim. A minha mente estava tão ruim que eu cheguei a achar mesmo que
que aquele era o choro do meu filho. Então, me aproximei dele e tentei acalmá-lo, acariciando seu pescoço. Depois, toquei seu ombro e, ao mesmo tempo, eu disse para ele: "Filho, não chore mais. O papai já está voltando para casa." Subitamente, ele caiu no chão, como se tivesse desmaiado. Foi aí que eu comecei a realmente prestar atenção no garoto. Ele começou a se levantar, e só então eu reagi, e os meus sentidos começaram a funcionar novamente. Percebi que o menino parecia estar nu, além de se revelar inteiramente sujo. Assim que ele se levantou completamente, dei 2 passos para trás. Fiquei um tanto assustado, porque, embora ele ainda estivesse de costas, eu constatei que aquele não era meu filho. Eu simplesmente não sabia quem era aquela criança na minha frente. Mesmo com medo, eu perguntei quem era ele. E talvez esse tenha sido o meu maior erro. Ao se sentir questionado, ele, ainda chorando e soluçando, se virou para mim. E eu fiquei totalmente apavorado. Senti uma forte dor no meu peito e os efeitos da bebedeira foram embora na mesma hora. Quando ele terminou de se virar, percebi que ele não tinha olhos, apenas um par de órbitas totalmente vazias e escuras, que derramavam lágrimas grossas e negras. Senti que o tempo parou quando eu vi aquela criança infernal na minha frente. Eu me vi travado e sem ação, devido ao profundo medo que tive. Porém, meu instinto de sobrevivência conseguiu me colocar em movimento de novo. Comecei a correr o mais rápido que eu podia. Eu não olhava para trás, mas sentia que aquela criança estava me perseguindo. Segui correndo sem parar, e mesmo assim continuava ouvindo aquele som macabro da criança chorando e gemendo bem próximo de mim. Meu medo era de que a qualquer momento aquele ser estranho, em forma de criança, pudesse me alcançar e fazer alguma coisa terrível comigo. Eu já não sabia mais o que fazer, pois eu estava ainda um pouco longe de casa e já me sentia muito cansado pelo esforço que fiz ao correr tão depressa. Entretanto, conforme fui chegando nos arredores da cidade, eu pude escutar o som de muitos cães que latiam e uivavam por toda parte. Era como se eles pudessem sentir que o mal estava presente naquele lugar. Quando cheguei numa rua que já era um pouco mais perto da minha casa, todos os cachorros da vizinhança vieram em minha direção e ficaram atrás de mim, como se estivessem tentando me proteger. Assim que todos se reuniram, eles me cercaram e ficaram de prontidão, rosnando e latindo muito, olhando em direção a todos os cantos escuros que haviam ao nosso redor. Então, caí de joelhos e comecei a chorar de medo e talvez de gratidão, percebendo o perigo que corria e pensando no que teria acontecido comigo se aqueles cães não tivessem vindo me ajudar. Fiquei cerca de 1 hora ali, naquele local, me recuperando do choque. Assim que melhorei, me levantei e, ainda com muita dificuldade, consegui chegar em casa. Minha esposa acordou quando me ouviu entrando e me perguntou o que havia acontecido comigo. Disse que estava muito preocupada, porque já era muito tarde e eu não havia chegado. Os cães ainda estavam latindo e uivando do lado de fora. Esse fato chamou a atenção de minha esposa. E assim que eu ia falar sobre o sufoco pelo qual eu passei, nós dois notamos que não só os cachorros da nossa rua estavam fazendo barulho, como pareciam ser os da cidade inteira. Eu nunca vou me esquecer de suas palavras. Antes mesmo de saber o que tinha acontecido comigo, ela disse, muito assustada, que provavelmente havia algo de muito ruim lá fora. Eu disse que ela não estava errada, e aí sim, contei tudo o que havia me ocorrido. Eu sei muito bem que aquele ser, em forma de criança, não era nada bom,
e devia ser uma presença vinda do próprio inferno. Mas o que estava mais claro na minha mente é que todos aqueles cães vieram me defender. Eu não tenho nenhuma dúvida de que eles me protegeram daquela coisa. Sei que é irônico, mas eu devo dizer isso em eterna gratidão. No dia seguinte, conversei com meu filho. Falei que o amava e fui com ele na casa do vizinho pegar o seu cachorrinho. No fim das contas, aquele não foi o único que recebemos em casa, porque desde então adotamos vários cães e agora temos muitos deles em nosso lar. Eles fazem com que eu me sinta muito feliz e protegido por tê-los comigo. Acho que eu nunca me permiti perceber o quão amorosos, nobres e fiéis eles podem ser com os humanos. Minha mentalidade em relação a eles mudou muito desde aquela noite. Serei eternamente grato por eles terem me ajudado. Eles me salvaram, mesmo quando eu não tinha o menor apreço por eles. Outra coisa que mudou é que eu procuro não sair de casa tão tarde da noite. E assim que o sol se põe, eu não atravesso mais aquele barranco. Agora está mais do que óbvio para mim que há coisas neste mundo que nós não podemos explicar. E só para matar a sua curiosidade, caso esteja se perguntando, quando eu toquei naquela criatura, eu senti que ela era muito fria e rígida. Era como se eu tivesse tocado em um bloco de gelo. E essa foi a coleção Terror em Dobro, número 15, Casos Sobrenaturais Ocorridos na Roça. Escreva aqui embaixo qual caso você gostou mais. O número 1 ou o número 2? Estamos curiosos! Não deixe de comentar e, se possível, compartilhar este vídeo. E não esqueça de deixar o seu like, pois ele é muito importante para nos ajudar a manter o canal no YouTube. Inscreva-se e clique no sininho marcando a opção Todas. Toda semana publicamos vários casos novos para você. Aproveite! Eu sou o André Souza e me despeço deixando um forte abraço. Obrigado e até o próximo caso para ouvir no escuro.